Olá pessoal, nossa conversa agora é sobre o portfólio, essa atividade que nós temos no curso, que é uma atividade avaliativa fundamental também aí para o aprendizado, para a formação de vocês. Lembrando que o portfólio tem a etapa de produção do texto, que tem diferentes gêneros textuais que são utilizados, até mesmo a elaboração de um plano de aula, por exemplo, e a outra etapa, que é a etapa da apresentação. Então é muito importante nós realizarmos essa atividade, porque grande parte aí da nota, das médias nas disciplinas advém dessa atividade. Também do estudo de caso, não é mesmo, professor Rui? Isso. No portfólio, acho que uma primeira coisa que a gente tem que distinguir é isso, né? O portfólio é uma atividade, o estudo de caso é outra. Então, tem alguns alunos que têm se equivocado na hora de fazer o portfólio e acaba fazendo o tema do estudo de caso. O estudo de caso, você discute lá no fórum qual é o problema que foi apresentado, ou das disciplinas do núcleo comum, ou das disciplinas específicas, né? Então, são dois problemas distintos. No estudo de caso, você vai responder uma questão que está colocada depois lá nas atividades avaliativas. Tá? O portfólio, ele é um outro trabalho, é uma outra atividade, que você tem que produzir um texto, conforme o professor Luiz falou, cada um ele vai ter uma linguagem textual diferente que você vai apresentar, depois você vai apresentar ele lá no polo presencial, você vai receber uma ficha avaliativa. Esse texto produzido você tem que postar no AVA juntamente com a ficha avaliativa. Mas detalhe, né? Alguns alunos têm invertido a postagem. Então, onde era para colocar, por exemplo, o relatório, ele tem colocado a ficha avaliativa, e onde era para colocar a ficha, coloca o relatório. Como são duas avaliações diferentes, na hora que o avaliador vai corrigir, ele coloca uma nota, e cada uma dessas notas migra para um local diferente. Então, se você inverte a postagem, essa nota não tem como migrar para o lugar correto. Então, tem todo um sistema montado que, se você coloca de maneira errada, não tem como consertar depois. Então, muito cuidado na hora de você postar esses documentos, né, para você não ter problema na nota. Né? Porque se você pegar, por exemplo, estudo de caso, né, quando você responde essa questão lá, ela vale 10 pontos. O portfólio, o trabalho escrito, ele vale 20 pontos. A apresentação vale 10 pontos. Então, veja, só nessas duas atividades, você tem 40 pontos envolvidos. Se você não presta atenção nesses pequenos detalhes, né, aquilo que você fez de caprichar, de estudar, de investigar, de produzir, você acaba perdendo todas essas notas por pequenos detalhes. Então, a nossa atenção que a gente quer chamar de vocês agora é para que vocês tomem cuidado nesses detalhes, né, para não ter esses problemas. Tá? Alguns alunos têm questionado a respeito dos temas que são discutidos no portfólio. Então, veja, gente, independente de qual é o tema, né, nós somos um curso de filosofia, né, um curso que vocês fazem de filosofia. Independente do tema, o que vocês podem fazer? Busquem autores da filosofia que vocês já estudaram, ou que de repente ainda não estudaram, mas vocês podem pesquisar, podem inclusive pedir, né, dicas para nós. Se a gente não souber, a gente vai procurar também. Que autores vocês podem utilizar, por exemplo, para discutir o tema do portfólio, para discutir o tema do estudo de caso. Né? Mesmo que o tema não seja diretamente relacionado à filosofia, mas nós podemos buscar autores da filosofia para discutir esse tema. Esse é o nosso desafio. A filosofia tem que pensar nessa perspectiva de totalidade. E isso é um exercício, isso é um desafio que nós temos que nos colocar. Tá? Então, transformar esse tema num problema filosófico. Né? Um texto filosófico, ele não é, a leitura de um texto filosófico não é filosófica porque o texto é de filosofia. Um problema não é filosófico porque ele é da filosofia. Nós podemos pegar um problema qualquer e transformá-lo num problema filosófico. É a forma como nós tratamos ele que se torna filosófico ou não. Né? Então, nós temos que ter essa criatividade. Tá? Então, essas são algumas dicas aí com relação ao portfólio, e juntando já com o estudo de caso, né, para ajudar alguns alunos aí que têm tido essa dificuldade. Uma coisa que vocês podem fazer, lá no AVA, a gente sempre coloca nas disciplinas duas aulas, a aula do estudo de caso e a aula do portfólio. Ali tem todos os materiais que vocês podem se orientar. Mas se por acaso tiver dúvida, procure o tutor lá no polo. Vá lá, senta com ele, conversa com ele. Olha, quais são as atividades que eu tenho que fazer nessa atividade, nesse momento? Né?
o que eu preciso fazer, quando que eu preciso fazer. Se ainda assim ficar alguma dúvida, manda para nós uma tutoria, mas não fique com dúvida quando você vai fazer essa atividade, tá? Não faça por impulso, tá? Porque a prevenção sempre é a melhor saída. Certo. Pessoal, com relação também aí ao que o professor está falando, o professor que está falando do portfólio, lembre-se que lá no AVA, né, logo abaixo do local onde a gente coloca as aulas, tem o material complementar. Então ali também sempre tem indicações, né, além de estar ali o plano de ensino, o cronograma do curso, que é fundamental também para entregar as atividades no tempo certo, período de provas. Também nós colocamos ali sempre algumas indicações de leituras, tá? Que vão ajudar também na realização do portfólio. Olha, qual tema, qual filósofo eu posso relacionar e melhorar aí a minha produção, aquilo que eu estou escrevendo com relação ao tema do portfólio, tá? Conte sempre com a gente, estamos aqui à disposição. Um grande abraço e ótimos estudos.